O telescópio James Webb tem nos fornecido imagens espetaculares do espaço há 2 anos. E enquanto o telescópio espacial mais poderoso de todos os tempos tem espiado os segredos mais profundos e antigos do cosmos, ele não só forneceu aos astrônomos muitos insights inovadores, mas também uma série de mistérios tentadores. Pois como pode ser que galáxias estejam adormecidas lá fora, o que, de acordo com nosso entendimento, não deveria existir? Por que o valor da constante de Hubble, medida por Webb, que descreve a taxa de expansão do universo, simplesmente não corresponde aos nossos modelos atuais? Bem, essas são perguntas para as quais os especialistas estão atualmente procurando desesperadamente por respostas. Felizmente, o telescópio James Webb não é apenas capaz de revelar os mistérios mais desconcertantes do espaço, mas também sua beleza avassaladora, quase assustadora, que regularmente nos lembra o quão pequenos somos no grande esquema das coisas. Os humanos gostam de se descrever como a coroa da criação. Se queremos aceitar esse título nada modesto, cabe, é claro, a cada um de nós decidir por nós mesmos. Mas quando se trata da questão dos criadores mais impressionantes do universo, fica claro quem merece a honra. Mas antes que erremos, o telescópio James Webb, é claro, não descobriu algum poder sinistro que criou o cosmos, mas junto com o Hubble, forneceu uma visão combinada sem precedentes dos pilares da criação, que estão entre os motivos fotográficos mais famosos da exploração espacial moderna. Há cerca de 7.000 anos, luz de distância de nós, no aglomerado aberto de estrelas da nebulosa da Águia, estamos observando os pilares brilhantes de um berço estelar capturado pela primeira vez pelo telescópio espacial Hubble. Basicamente, a vida estelar começa em nuvens densas e frias, de gás e poeira. Quando os aglomerados de gás colapsam sob sua própria gravidade, uma protoestrela é formada primeiro, o que atrai matéria de seus arredores imediatos. E assim que a prole brilhante acumular massa suficiente, ela pode acender a fusão de hidrogênio em seu interior e se tornar uma estrela de verdade. No entanto, as estrelas geralmente não se desenvolvem sozinhas, mas em alianças coletivas, como os pilares da criação. Mas enquanto o instantâneo cósmico do Hubble de 1995 ainda mostra a estrutura avassaladora na faixa de ondas visíveis, o telescópio James Webb permite observar lá no infravermelho. A combinação dessas duas imagens, em última análise, nos dá insights completamente novos sobre essa estrutura, cujos dedos, como crescimentos, são ainda maiores do que todo o de nosso sistema solar. E enquanto inúmeras protoestrelas e estrelas recém-nascidas permanecem dormentes nos casulos colunares empoeirados, sua radiação intensa e ventos estelares abriram buracos enormes nas conchas de nuvens de poeira, dando a elas uma aparência inconfundível. Dada essa visão de tirar o fôlego, não é de se admirar que os pilares da criação estivessem entre os primeiros assuntos do telescópio James Webb em 2022. Mas agora a NASA combinou as imagens do Hubble e do Webb para revelar ainda mais detalhes. Enquanto as imagens infravermelhas revelam os bebês estelares e componentes de gás frio, a luz visível apresenta os gases brilhantes e escaldantes da estrela Ford. O ponto principal é que o espetáculo não está disponível apenas como uma foto, mas também como um vídeo. Se você assistir ao clipe correspondente, será presenteado com um voo emocionante através dos pilares tridimensionais da criação. No decorrer disso, a visão alterna entre luz visível e infravermelha, provando mais uma vez por que é tão importante explorar os diferentes aspectos de uma mesma estrutura com mais de um telescópio espacial. O retrato de família estelar. Não menos fascinante do que a visão combinada dos pilares da criação é a foto de família que o Webb tirou recentemente em The Serpens Nebula, 1.300 anos-luz de distância em detalhes. Também estamos lidando aqui com um berçário estelar, mais precisamente com uma chamada nebulosa de reflexão, que não produz luz própria, mas é iluminada somente pela luz das estrelas em seu interior e em sua vizinhança. Para os telescópios do passado, as nebulosas eram frequentemente barreiras ópticas intransponíveis.
Mas o NIRCam de Webb é capaz de penetrar os compostos de poeira e gás até certo ponto e, assim, tornar visíveis aquelas coisas que escaparam à nossa visão de pesquisa por tanto tempo. E enquanto o gás e a poeira nas imagens são de um laranja vibrante, vermelho e azul, também podemos ver o brilho intenso das inúmeras estrelas jovens. Alguns desses corpos celestes deslumbrantemente brilhantes têm apenas 100 mil anos, o que significa que ainda estão em sua infância em termos astronômicos. E ainda assim, um dia eles terão a massa do nosso Sol. O ponto principal é que um detalhe do retrato da família estelar é particularmente impressionante. As estruturas semelhantes às chamas no canto superior esquerdo da imagem que lembram fragmentos colossais. Esses são os traços de saídas de gás e radiação de estrelas jovens que apareceram em imagens anteriores em luz visível, seja como pontos borrados ou mesmo completamente invisíveis. A NASA compara essas saídas protoestelares a granizo caindo do céu durante uma forte tempestade. E esta é a primeira imagem a mostrar que todas as saídas apontam para a mesma direção. Mas o que para nós são meramente estruturas se movendo do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, nas imagens, são uma indicação importante de pesquisa para os especialistas. Afinal, essa evidência de imagem apoia a suposição de que estrelas jovens tendem a girar na mesma direção quando seus envelopes de nascimento gasosos colapsam. Mas qual é a história por trás das barras pretas no canto inferior esquerdo e superior direito da imagem? A NASA aplicou a caneta sensora aqui para tornar um ou dois OVNIs irreconhecíveis? Bem, infelizmente não é tão emocionante assim. Os retângulos pretos simplesmente indicam dados faltantes. A primeira foto dos exoplanetas Super Júpiter 6900 e 11 em sistemas 4941. O número de mundos planetários conhecidos orbitando uma estrela hospedeira diferente do Sol está crescendo praticamente a cada dia. Pesquisadores já adicionaram alguns corpos celestes incomuns aos mapas estelares como parte da caça aos planetas. Até agora, eles incluem, por exemplo, o gigante gasoso HD 189.333b, que está a apenas 63 anos, luz de distância e, de acordo com as últimas descobertas, cheira a ovos podres. Mas o que inicialmente parece um tanto estranho ou divertido é, na verdade, a primeira evidência de sulfeto de hidrogênio em um planeta extrasolar. Além disso, os especialistas também provaram ter o faro certo em outras áreas, porque agora sabemos de uma série inteira de exoplanetas próximos, alguns dos quais são do tamanho da Terra e até mesmo potencialmente favoráveis à vida. A esse respeito, K218b em particular tem sido manchete por vários meses, porque este corpo celeste é realmente suspeito de ser um mundo oceânico completo, no qual a vida pode até já ter se desenvolvido. Em detalhes, o espectrômetro infravermelho, próximo NIRSpec de Webb, capturou algumas bioassinaturas potenciais aqui. Especificamente as assinaturas espectrais de metano, dióxido de carbono e dimetilsulfeto, ou DMS para abreviar. Este último é produzido na Terra pelo plâncton marinho e durante a decomposição de substâncias orgânicas. A molécula é o principal fornecedor de enxofre atmosférico e produz o odor marinho típico. Como o sinal DMS em K218b deve ser interpretado, no entanto, é uma questão completamente diferente. Na verdade, não foi particularmente pronunciado nos dados do Webb e só se revelou quando os conjuntos de dados foram analisados de uma forma muito especial. Então, até que o contexto dessa descoberta emocionante seja totalmente esclarecido, um pouco de paciência ainda é necessária. Mas as coisas parecem um pouco diferentes no caso de um instantâneo que o Webb tirou em um lugar completamente diferente. Apesar de todos os exoplanetas que já foram descobertos, imagens diferentes desses mundos alienígenas ainda são escassas. A maioria das imagens mostra principalmente gigantes gasosos, jovens e quentes. Afinal, eles aparecem como pontos comparativamente brilhantes na luz no infravermelho. Mas há uma maneira muito mais legal. Algumas semanas atrás,
Elizabeth Matthews e sua equipe do Instituto Max Planck de Astronomia em Heidelberg conseguiram pela primeira vez tornar um exoplaneta frio e mais velho diretamente visível. A base para a imagem foi lançada estudando o sistema estelar triplo Epsilon Indi, que está localizado a apenas 12 anos-luz de distância de nós. E enquanto o trio cósmico é composto por duas anãs marrons e a estrela anã laranja, Epsilon Indi A, análises espectrais anteriores já haviam indicado a existência de uma grande companheira planetária. Uma análise com o espectrógrafo Miriam Webb revelou mais tarde que o sistema de fato abrigava um exoplaneta, mas estava em um local completamente diferente do que os estudos anteriores haviam sugerido. A razão simples para isso foi que os estudos anteriores subestimaram irremediavelmente a massa e a órbita deste planeta gigante gasoso. Porque o ponto principal é que estamos lidando aqui com um corpo celeste que pode ser descrito com segurança como um super Júpiter. Lembramos como o maior membro do nosso sistema planetário. Júpiter tem um diâmetro de cerca de 140 mil quilômetros e uma massa de 318 massas terrestres. No entanto, o ponto brilhante de luz que os especialistas detectaram nas imagens de Epsilon Indi é provavelmente 6 vezes a massa do nosso Júpiter. Batizado de Epsilon Indi AB, o colosso extrasolar orbita a estrela principal Epsilon Indi A em uma órbita relativamente excêntrica, cuja maior distância corresponde aproximadamente à distância entre o Sol e Netuno. Como resultado dessa constelação, o Super Júpiter leva incríveis 200 anos para completar uma órbita completa. E foi de fato essa órbita excêntrica que explicou os desvios surpreendentes em observações anteriores. Isso porque eles realmente detectaram o planeta no ponto mais próximo da estrela em sua órbita, e no mesmo fôlego, o localizaram incorretamente em uma órbita circular. No entanto, a nova análise não foi apenas acompanhada por uma correção de órbita, mas também revelou algumas das características do exoplaneta. Por exemplo, o termômetro aqui cai para cerca de 0 graus em média, e com uma idade de cerca de 3,5 bilhões de anos, o gigante gasoso realmente não é mais um jovem planetário. Dos cerca de 25 exoplanetas diretamente fotografados até agora, todos tinham menos de 500 milhões de anos. A maioria tinha menos de 100 milhões de anos de existência. Neste contexto, Epsilon Indi AB não é apenas o mais frio, mas também de longe o exoplaneta mais antigo que foi diretamente fotografado até o momento. As imagens correspondentes são, é claro, não apenas bonitas de se ver para os cientistas, elas também têm um enorme potencial para obter novos insights. Por exemplo, exoplanetas envelhecidos deste tipo são ideais para colocar nossos modelos de desenvolvimento planetário à prova e reunir novas informações sobre os estágios posteriores de mundos extrasolares. Ao mesmo tempo, no entanto, Epsilon Indi AB ainda guarda alguns mistérios, pois parece que partes de sua radiação, na faixa de comprimento de onda mais curto, estão literalmente sendo engolidas. Pode haver nuvens na atmosfera do gigante gasoso que são responsáveis por absorver a radiação infravermelha. Embora compostos químicos como metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono também sejam causas possíveis, convenientemente, os especialistas já estão planejando investigar as consequências. E desde que nada imprevisto aconteça, as verdadeiras razões para o fluxo de radiação suprimido logo serão esclarecidas. E falando em supressão, agora você é bem-vindo para apertar o botão abaixo do nosso vídeo para aumentar o fluxo de assinaturas. Então junte-se à nossa comunidade agora e nunca mais perca um vídeo emocionante nosso. Nos vemos em breve.